Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da última aula, que eu solicitei para vocês, tá? Sobre termoquímica, certo? Mas antes da gente começar, vamos fazer alguns comentários antes, para quem está perdido e ainda não entendeu o conteúdo. Então, o termo termoquímica, né, a palavra termoquímica, se a gente for dividir ela por partes, a gente consegue entender que ela envolve o estudo aí das variações, né, de energia, de calor dentro dos sistemas químicos, tá? Então, todos os sistemas, eles já têm uma quantidade de energia inserida, certo? Onde, quando acontece alguma reação ou alguma modificação nesse sistema, a mudança dessa energia, certo? E aí, dentro desses termos, nós vimos, né, os processos que são exotérmicos e os processos que são endotérmicos, tá? Então, o que tem a ver as trocas, né, de energia dentro desses processos? Então, nos processos exotérmicos, são os processos em que acontece liberação de energia, certo? Então, todo processo exotérmico libera energia para o ambiente. Se a gente estivesse fazendo isso no laboratório, quando eu faço um processo que libera energia, é um processo que quando eu toco lá no recipiente, no sistema onde a reação está acontecendo, há um aumento da temperatura. A gente sente que o becker ali, o sistema que está acontecendo a reação, ele aquece, porque essa energia está saindo de dentro do sistema para fora, tá? Para quem já fez sabão, já acompanhou fazer sabão, é isso que acontece. Então, quando a gente mistura lá a soda com o óleo, com a água, há uma liberação de energia muito grande, não é à toa que a gente não consegue mexer tão de perto, né, a mistura do sabão, a gente precisa utilizar um objeto, né, que mantém uma certa distância, porque aquilo libera tanto calor que a gente pode até se queimar, tá? E no processo endotérmico? No processo endotérmico é quando ocorre a absorção de energia, tá? Ou seja, para aquilo acontecer, precisa entrar energia de fora do sistema para dentro, para que aquilo, né, tenha algum resultado positivo. Então, um exemplo mais clássico disso é as produções, né, o cozimento aí dos alimentos. Então, a gente não coloca o arroz na panela e coloca água dentro e ele cozinha sozinho, não. Para ele cozinhar, a gente precisa fornecer energia, ou seja, a gente vai aumentar a temperatura lá do sistema, na forma de calor, ele vai absorver aquele calor, então vai sair do arroz cru para o arroz cozido, tá? E como a gente estuda essas transformações, essas modificações de energia, tanto a absorção quanto a liberação, a gente estuda na forma de entalpia, tá? Então, ambas essas situações são estudadas na forma de entalpia, mais precisamente na forma de variação da entalpia, certo? Lembrando que toda e qualquer variação é sempre a modificação ali do estado final pelo inicial, ou seja, né, matematicamente falando, é sempre o final menos o inicial. Então, se eu falar assim, olha, fulano saiu de casa e ficou 2 horas fora de casa, como que a gente sabe disso? Bom, se ele saiu às 2 da tarde e voltou às 4 da tarde, significa que, matematicamente falando, 4 horas é o final e 2 horas é o inicial. Então, 4 menos 2, final menos o inicial, dá um total de 2 horas que ele ficou fora, tá? Então, toda e qualquer variação sempre vai ser representado por isso, certo? Final menos o inicial. E o símbolo dessa variação, a gente usa esse triângulozinho aqui, tá? Que a gente chama de delta, que é uma letrinha grega, certo? Bom, sabendo disso, nós temos aí que a variação da entalpia, então, vai ser a variação, né, a subtração da entalpia do sistema final, menos a entalpia do inicial, certo? Falando de reações químicas, nós temos aí que no final, né, uma reação química, lembrando que ela é sempre formada de reagentes que se juntam para formar produtos, certo? Então, nós temos aí a entalpia dos produtos, que é o fim, menos a entalpia dos reagentes, que é o início, ok? Então, para a gente saber aí se algo é endotérmico ou exotérmico só baseado nessas variações, a gente precisa de valores para isso, tá? Então, ó, nós temos 2 situações. Quando
a entalpia do produto ela é maior que a entalpia do reagente, nós temos uma variação de entalpia maior do que zero. Ou seja, essa variação de entalpia é positiva, estava ao contrário aqui, tá? Mas não tem problema, a gente corrige. Positivo. Então, como que isso acontece? Vamos substituir por valores, ó. Se eu tenho lá, né, um cálculo de variação da entalpia, eu tenho que a entalpia do produto, vamos colocar aqui, que é 8, e a entalpia do reagente, que é 4. Então, a variação da nossa entalpia vai ser igual a 8, que é o final, menos 4, que é o inicial, que vai dar um total de 4. Ou seja, esse número aqui ó, é maior do que zero, então é um número positivo, certo? Toda vez que isso acontecer, que o final for maior que o inicial e a gente tiver uma variação positiva, a gente tem um sistema que a gente chama de endotérmico. Tá? Porque na variação da energia, né, ele precisou absorver energia para sair lá do reagente, né, que era o início, que ele só tinha 4, para ir para o final, que ele tinha 8. Então, para ele passar de 4 para 8, ele precisou absorver 4 unidades de energia, tá? E se a gente tiver um sistema onde a energia do produto, a entalpia do produto, for menor do que a entalpia do reagente, tá? Quando isso acontecer, nós temos que a variação da entalpia, ela é menor do que zero. Então, vamos traduzir em valores. Utilizando os mesmos valores, ó, se nós temos a entalpia do produto igual a 4 e a entalpia dos reagentes igual a 8, fazendo os cálculos, nós teremos aqui que a variação da entalpia vai ser dada pela diferença aí dos produtos menos reagentes. Produtos é 4, reagente 8. 4 menos 8 não é um valor que a gente consegue obter um resultado positivo, ou seja, nós teremos um resultado aqui de menos 4. Significa, então, que lá no reagente ele tinha muito mais energia do que no produto. Então, para ele sair dessa situação para essa, ele teve que perder energia no sistema. Então, ele perdeu 4 unidades de energia. Então, quando ele perde energia, ele libera energia, a gente chama esse processo de exotérmico. Certo? Então, como nós fazemos para representar isso na forma de gráficos, tá? Então, partindo dessas informações que nós tivemos aí na primeira parte, nós temos aqui que um gráfico de variação aí de entalpia, ele é sempre constituído aqui no eixo Y por entalpia, certo? E no eixo X aqui por tempo ou caminho da reação, tá? Então, nós vamos fazer essas duas representações, tanto para os sistemas endotérmicos quanto para os sistemas exotérmicos, tá? Vamos representar a entalpia com I, vamos representar a entalpia com H, né? Pra gente não se confundir, professora. Ótimo. Então, vamos lá. Então, baseado nisso, né? Nós vamos construir o nosso gráfico aí de entalpia. Então, para os sistemas, né, ambos os sistemas, para a representação dos gráficos, sempre vai seguir a mesma lógica. Então, na parte de cima aqui, ó, nós temos sempre reagentes e na parte de baixo nós temos sempre produtos, tá? Isso aqui a gente vai verificar a variação de energia para ambas as situações, certo? Reagentes e produtos, ok? Então, ó, para o sistema endotérmico, o que a gente viu que acontece no sistema endotérmico? No sistema endotérmico, ele precisa absorver energia, ou seja, ele tinha lá uma energia de reagente menor do que a energia de produto. Ou seja, no decorrer da reação, a energia, né, do sistema, ela aumenta. Se a energia do sistema aumenta, ela vai para cima, certo? Ela varia aqui, ó, a variação é positiva, ok? Então, essa é a representação do gráfico do sistema endotérmico. Então, de reagente para produto, ó, a energia aumenta, tá? E aqui, ó, o que acontece na energia do sistema exotérmico? Então, a gente tinha lá uma energia para produto
menor do que a energia dos reagentes, certo? Então, no contexto geral da reação, a energia diminui. Então, essa é a representação do sistema exotérmico, certo? Então, baseado nas informações anteriores, a gente vai começar a resolução, tá? Então, no exercício 8, fala o seguinte: identifica a reação como endotérmica ou exotérmica. Então, nós temos 4 reações aí, só baseado nos sinais a gente já vai conseguir identificar como endo ou ex, tá? Então, a primeira reação aí, ó, ela mostra um sinal negativo, certo? Se o sinal é negativo, significa que ela é exotérmica, tá? Ela liberou energia para o sistema. Vamos colocar só exo aqui. E no item B, o sinal já é positivo. Se é positivo, é o contrário, então ela é endo. A mesma avaliação a gente faz para os itens C e D. No C, nós temos uma reação com o ΔH positivo, ou seja, a variação da energia é positiva, quer dizer que ela precisou absorver energia. Então, endo. E no item D, ela precisou liberar energia, que a variação é negativa, então ela é exotérmica. Bom, pessoal, para resolver o exercício de número 9, né, nós precisamos aí das equações do exercício 8, porque a gente vai representar os diagramas de entalpia de cada um, tá? Então, só para lembrar, os diagramas de entalpia são os gráficos que a gente viu lá no tópico final da explicação. Então, aqui a gente tem um esbocinho, né? Onde no eixo desse diagrama, nós temos a variação da entalpia, e no eixo X nós temos o tempo, né, ou o caminho da reação aí, tá? Então, o que representam essas duas linhas aqui dentro dos gráficos? Então, aqui, ó, o que a gente percebe? Se aqui é a energia, ó, quer dizer que a gente tem uma energia constante para uma determinada, né, para um determinado correr de tempo. E aqui nós temos também outro valor de energia, entalpia, constante para o correr do tempo, certo? O correr da reação. Então, o que acontece? Aqui são as energias já presentes nos reagentes e nos produtos da reação química, certo? Então, como padrão, adota-se, né, que sempre essa linha de cima vai representar a energia dos reagentes e a linha de baixo vai representar a energia dos produtos, certo? Então, com essa informação em mãos, né, nós vamos construir isso para cada uma das reações anteriores. Na verdade, nós vamos fazer para os itens A e B, né, para ficar como exemplo, mas todos os outros são resolvidos dessa forma. Então, lá na foto de resolução, vocês já têm aí o padrão para comparação, certo? Então, no item A, né, nós temos lá que a reação é o seguinte. Nós temos lá que o CH4 reage com O2, formando CO2 e H2O, certo? Onde a gente tem uma variação de entalpia de menos 889,5 kJ. Então, como a gente já sabe que a estrutura geral, né, do diagrama é essa aqui, a gente vai representar exatamente quem são os reagentes lá na linha dos reagentes e quem são os produtos na linha dos produtos, só para ficar mais claro, né, que esse diagrama é para essa reação específica. Então, esse diagrama está representado aqui, ó. Nós temos, né, os reagentes na linha dos reagentes e os produtos na linha dos produtos, né, só para descrever quem são reagentes e produtos, tá? E aqui a nossa variação de entalpia. Então, o que acontece? Pelo sinal da nossa variação de entalpia, a gente sabe que essa entalpia ela é do tipo exo, ou seja, acontece uma liberação de energia no sistema. Para ter uma liberação de energia no sistema, significa que nós tínhamos lá a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos, certo? Se a liberação de energia quer dizer que a entalpia dos reagentes era maior, né, do que a entalpia dos produtos, certo? Então, para ela liberar, quer dizer que ela perdeu energia, né? A reação perdeu energia durante a sua ocorrência, né? Durante a sua situação. Então, se ela perdeu energia, significa que a energia ela, diminuiu conforme o decorrer da reação, certo? Então, é assim que a gente representa, né, um diagrama de um sistema exotérmico, tá? Lá no item B, a gente já tem outra reação. A reação do item B, ela já fala que o óxido de ferro reage com carvão
um carbono, formando 2 ferros sólidos e CO, certo? Então, nós temos aí os reagentes e os produtos, os quais a gente pode representar lá no diagrama. Então, é isso que a gente fez, ó. Representou aqui os reagentes, os produtos e a variação da entalpia. O que a gente percebe aqui, ó, na variação da entalpia? Que a gente agora tem um sinal positivo. Significa que essa reação é do tipo endo, tá? Por que ela é do tipo endo? Porque ela precisa receber energia para acontecer. Se ela precisa receber energia para acontecer, quer dizer que se os reagentes tinham uma determinada energia e aí eles receberam energia, quer dizer que a energia dos produtos lá no final acabava se tornando maior, certo? Então, no caso, né, a energia aqui dos produtos vai ser maior do que a energia dos reagentes. Então, quando a gente faz lá produto menos reagente, é um sinal positivo, né? Porque esse é um número grande, esse é um número pequeno. Ou seja, o que acontece no caminho da reação? Como ela precisa receber energia, então a energia, ó, que é a entalpia, ela aumenta, ela sobe no decorrer da reação, certo? Então é assim que a gente faz para construir aí os gráficos de entalpia. A mesma lógica vocês vão usar para resolver os itens C e D, né? Então façam, né, utilizando essas dicas e confiram aí na foto de resolução. No exercício de número 10, né, nós vamos avaliar aí, dentre, né, as duas reações que a gente tem, ó, que ambas partem do mesmo reagente, certo? É isso só que significa esse diagrama. Quais dessas reações elas liberam mais energia? Então, ambas as reações aqui são reações, ó, de combustão do gás metano, certo? A diferença é que uma tem a combustão completa e outra tem a combustão incompleta, tá? Então, para a gente saber qual que é a combustão completa e qual que é a combustão incompleta, a gente precisa lembrar daquela relação, né, que fala o seguinte: toda queima completa, toda reação completa de combustão, independente do que a gente esteja queimando, tá? Ela sempre vai formar CO2 e água, certo? Então, quando a gente coloca lá o etanol no nosso carro, né, e coloca o motor para funcionar. O que acontece para o motor funcionar? Então, o combustível, que é o etanol, ele é queimado dentro do motor, certo? Onde o ideal seria produzir apenas CO2 e água, tá? Então, tanto que quando a gente olha para alguns escapamentos de carros a álcool, a gente consegue observar que lá no escapamento, às vezes, sai uma fumacinha branca. O que é aquilo? Aquilo é o CO2? Não, aquilo é a água no estado gasoso que está sendo eliminada daquela reação de combustão, tá? Então, todas as vezes o ideal, né, das reações de combustão seria isso. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Quando a gente observa, por exemplo, um caminhão movido a diesel, né, esses caminhões mais antigos, o que a gente vê lá na queima, né, desse caminhão? A gente vê fuligem, né, aquela fumaça preta que sai lá do escapamento, certo? Por que isso acontece? Aquela fuligem nada mais é do que um material sólido que não foi queimado na reação. Ele não foi totalmente desintegrado, tá? Na reação de combustão. Então ele libera um pouco de sólido, por isso que a fumaça tem da cor, né, na fumaça, só que é um sólido tão pouco denso, né, que ele consegue subir ali junto com o gás que força ele, tá? E aí, que gás é isso? O gás, ó, os gases, né, produzidos são oxigênio, né, que na verdade não foi totalmente consumido, e CO, monóxido de carbono, tá? Inclusive o CO é um gás muito perigoso, tá? Ele substitui o oxigênio nas nossas células e se a gente tiver contato com ele por muito tempo, a gente pode morrer por asfixia, tá? Sem nem mesmo saber, porque ele não tem odor, ele não tem cor, não tem nada. Então, por exemplo, acontecia muitas vezes de pessoas que moram em regiões frias queimarem alguma coisa ali no quarto, né? Colocar aqueles aquecedores no quarto para que a queima ali daquele material aquecesse as pessoas durante a noite, né? Principalmente idosos e pessoas antigas faziam isso nessas regiões, principalmente no sul. E aí o que acontecia? Esse material não era queimado de forma completa e de forma correta,
E aí produzia esse gás aqui, ó, CO. E aí as pessoas acabavam morrendo, dormindo, tá? Porque aspiravam esse gás aqui sem saber, sem sentir cheiro, sem nada. E aí acabavam falecendo, certo? Então, esses são o resultado aí de uma reação, de uma queima, né? De uma reação de combustão incompleta, ok? Então, nós temos aqui, ó, para ficar mais claro, né? Quem é completa e quem é incompleta. Com essas informações, agora sim a gente consegue definir quem é que produz, né, libera aí mais energia e quem libera menos energia, né? Então aqui, ó, para a gente saber quem libera mais e quem libera menos, é só a gente ver o tamanho da variação. Essa setinha que a gente representa no diagrama é o tanto, ó, que a entalpia varia, certo? Se a setinha é curtinha, significa que ela varia pouquinho. Se a setinha é grande, significa que ela varia muito, certo? Então, a maior seta aqui, a maior variação é da reação de combustão completa. O que significa isso? Que a reação de combustão completa libera mais energia. Lembrando, ó, que ambas estão liberando energia, mas a completa é a que libera mais, certo? Por fim, nós temos o exercício de número 12, tá? No exercício 12, nós temos aqui que indicar as situações que possam, né, representar o diagrama abaixo. Então, nós temos aqui, ó, 3 situações. O diagrama abaixo tem que representar, né, uma ou mais dentre essas 3 situações, certo? A primeira coisa que a gente precisa saber, né, para identificar essas 3 situações é que tipo de diagrama é esse, certo? Então, esse é um diagrama de entalpia, certo? Onde representa uma reação endo-exotérmica. Então, baseado em tudo que a gente viu até agora, ele representa uma reação, um processo exotérmico, certo? Porque reagentes e produtos, certo? Quer dizer que durante o processo ele está perdendo energia, tá? Essa variação está diminuindo. Então, se ela está perdendo energia, está liberando energia para o meio exotérmico, tá? Então, vamos analisar cada uma das afirmativas a seguir. O gelo derretendo no copo de suco, no copo com suco. O que está acontecendo aí para o gelo derreter? É uma transformação de fase, certo? Não é uma reação química, mas é um processo físico, né? Uma transformação física que acontece e que a gente também pode classificar como exotérmico ou endotérmico, tá? Então, para o gelo derreter, o que precisa acontecer? Então, a gente tem a água lá no formato sólido, certo? Numa estrutura sólida. E para derreter, né, ela precisa aumentar a temperatura. A gente sabe que a água, né, ela tem ponto de fusão. Ela começa ali ou a congelar ou a derreter, né? Seu PF a 0 graus, certo? Se o ponto de fusão da água é 0 graus, significa que conforme a temperatura vai aumentando, ou seja, passa para 1, para 2, 3, até a nossa temperatura ambiente, 25, 30 graus, depende do dia, o gelo vai se tornando líquido, certo? Então, para aumentar a temperatura, o que vocês acham que precisa acontecer nesse sistema? Ele vai doar energia ou ele vai ganhar energia? Se está aumentando a temperatura, ele está ganhando energia, certo? Se ele ganha energia, significa que esse é um processo que endo-exotérmico. É um processo endo, certo? Se é um processo endotérmico, esse gráfico não explica a reação, tá? Não explica o sistema. Vamos entender. A roupa secando no varal. A roupa secando no varal quer dizer que a gente tem a água no estado líquido, lá, né, que deixa a roupa molhada. E para ela secar, quer dizer que a água é retirada dali, certo? E a água é retirada dali pelo processo de evaporação, ou seja, a gente transforma a água do estado líquido para o estado gasoso, tá? Um processo lento ali de eliminação de camadas de moléculas de água,
tá? Mas enfim, é tornar água no estado gasoso. Então, para tornar água no estado gasoso, a gente sabe que é necessário que haja um recebimento de energia no estado líquido, certo? Para haver esse recebimento de energia, então, significa que ela é um sistema endotérmico também, certo? Se é um sistema endotérmico, esse gráfico não explica a situação, tá? E por fim, nós temos aqui a purificação do iodo pela ressublimação, tá? A ressublimação, né, é o processo contrário da sublimação. Professora, boiei. Então, a gente tem lá o estado sólido e o estado gasoso. É possível passar direto do estado sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. A passagem, né, do estado sólido direto para o gasoso, a gente chama de sublimação. E a passagem do gasoso para o sólido a gente chama de ressublimação. Certo? Então, a ressublimação é esse processo contrário, a passagem do estado gasoso para o estado sólido, tá? Então, sabendo disso, né, a ressublimação, nem esquece até que é o iodo, a ressublimação, ela é um processo endotérmico ou exotérmico, ela precisa receber ou perder energia para acontecer. Então, a gente está vendo que, conforme a gente sai do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso, esse sistema precisa absorver energia. Se a gente está fazendo o contrário, o sistema precisa o quê? Perder energia, certo? Ou seja, a purificação do iodo, né, pela ressublimação é um processo exotérmico, certo? Então, o processo justificado aqui por esse gráfico é o item C. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.